Nessa segunda-feira, dia da Lua, nós temos a Lua cheia no signo de Câncer, que é a culminação do ciclo em Capricórnio que iniciou-se no dia 30 de dezembro. E a Lua cheia domiciliada em Câncer, poderosíssima e potencializada pelo posicionamento de Marte retrógrado, né, que está fazendo conjunção com essa Lua, aflora muitos conflitos internos, né? Raiva, indignação, ciúme, inveja, aquele descontrole muitas vezes emocional. Se trata do temperamento coletivo, então é um momento para a gente ficar alerta com relação à reatividade alheia, né? E com relação a nós, é importante que a gente se permita compreender os motivos das nossas reações, né? Se a gente tem conseguido administrar de uma forma madura, sábia, ter autocontrole o suficiente, né, para ter paciência, para ter responsabilidade, porque essa é a proposta da alunação em Capricórnio. A alunação em Capricórnio é essa responsabilidade com a vida, né? Muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, mas é o que a vida de alguma forma está nos impondo como um compromisso, né, de fazer o nosso melhor. Né? Só assim a gente tem o mérito da conquista, porque são questões mundanas, né, do nosso plano terreno. Então eu acredito que esse momento de se conectar com as nossas emoções, né, e procurar ter responsabilidade também da forma como eu reajo à vida, às pessoas, às circunstâncias, é um momento da gente ter bastante honestidade, né, de aceitar, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assada, e não ficar, sabe, negando, né, aquilo que a gente sente. E eu acredito que é um momento bastante poderoso, até porque, né, Marte está ativando essa oposição com Plutão em Aquário, né, que tá se aproximando, o Sol está se aproximando cada vez mais, né, e tem Urano também fazendo um trígono com o Sol e um sextil com a Lua, ou seja, é um momento de renovação e a gente se encaminha para a alunação em Aquário, que pede uma libertação emocional, um momento de, sabe, de revolução, de autenticidade, de ser quem se é, o prazer de ser quem se é, né? De ser. E aí, é muito interessante, né, a gente olhar para esses padrões, muitas vezes, capricornianos, né, né, um lado sombrio, porque Plutão vai aflorar isso, né, de controle, da ganância, de querer as coisas a todo custo, né, para manter aquele status, né, aquela projeção social, e é uma pauta que a gente está vendo claramente, né, com essa questão dos jogos, né, online aí, tigrinho e não sei o que essa galera que já tem dinheiro, né, e por conta do ego, da vaidade, da luxúria, se aproveita da fragilidade dos seus seguidores, né, para além de alimentar, né, diretamente o vício, né, das pessoas que muitas vezes são as que mais precisam, né, estão tirando proveito para o seu próprio benefício, né? Assim, é uma coisa surreal de orgulho, de ego, de vaidade, sabe, de soberba. E aí a gente se questiona, né, com relação ao rumo, né, que a sociedade está se encaminhando, né, a questão ética, moral, cadê, né? Tudo por conta de luxo, né? E eu acho que tem tudo a ver com essa configuração, né? E as pessoas podem agora olhar quem são, de fato, aquelas pessoas que elas colocam numa posição, né, de poder, de liderança, né? Que, eu sou seguidor de fulano, de ciclana, de beltrano, né? Mas é a índole dessas pessoas, né? Que tipo de exemplo, né, que eles estão deixando para os nossos filhos, né, para a sociedade. E na nossa vida pessoal, né, eu acredito que a gente muitas vezes, para conquistar aquilo que a gente quer, né, a gente tem essa falsa ideia de controle, de superioridade. Só que a lua cheia em Câncer, ela aflora as nossas emoções, muitas vezes coloca para fora os nossos monstrinhos internos, porque eles têm muito a nos dizer, né? O desconforto que eu sinto, né? Mas por que eu sinto? Né? E às vezes, muitas vezes, as motivações das nossas atitudes está nas raízes familiares, ancestrais, né? E aí cabe a gente se perguntar, né, se as nossas insatisfações, né, enfim, com a educação que nós recebemos, né, com a nutrição, né, de pai, mãe, avós, né, desses ancestrais, foram da forma como foi, porque existe uma justa razão, né? Então, o nosso papel no mundo é
nos conscientizarmos disso e fazer o melhor que podemos, né, com a vida, de forma honrosa, de forma digna, sabe, sendo grato, né, porque, puxa vida, às vezes a gente olha para pai, para mãe, vê, né, as dificuldades deles e tem essa dificuldade de ver que eles são seres humanos, né, e que se eles fizeram o que fizeram, né, é porque eles tinham, era o que eles tinham para oferecer, né, só que Saturno em Peixes, ele tá falando assim, ó, aqui tem um contratinho, né, que você não se lembra agora, mas você assinou antes de encarnar para essa Terra, né? Então, a sua responsabilidade é com a sua alma, né, com a sua evolução, sem olhar para essas condições mundanas. E ao tocar, né, a vida de outras pessoas, tocar a alma de outras pessoas, tenha empatia, compaixão, responsabilidade, porque é muito fácil da gente julgar fulano, ciclano, beltrano pelo que tem, né, mas sem vestir os calçados que essa pessoa vestiu, né, calçou. E é interessante também pensar que a gente é cada um universo, né, cada um tem o seu jeitinho de ser. Então, a gente nunca pode, né, julgar o outro pela forma como a gente lida com as situações. Por isso que é tão importante nesse compromisso espiritual, né, do perdão, da compaixão, da empatia, né, porque somos todos um. E todo o sentimento de superioridade, de inferioridade, disso, daquilo, acaba nos distanciando. Então a gente precisa estar num exercício constante de consciência nesse sentido para que haja um crescimento e um desenvolvimento espiritual, né? E eu acredito que uma evolução, porque só assim a gente consegue evoluir, a gente aprende muito com as nossas relações e também com as nossas emoções. E essa configuração, ela me lembra muito a importância da gente buscar o autoconhecimento e também desenvolver uma maturidade emocional até para o bem-estar das pessoas que a gente ama. Porque a partir do momento, né, que eu sinto muito, né, mas eu sei canalizar, direcionar o que eu quero, o que eu desejo e não despejar, né, para cima de ninguém, os meus anseios, né, os meus desejos, então as nossas relações se tornam muito mais saudáveis, né. E até entrando nessa pauta, né, de ancestralidade, hoje é aniversário de nascimento da minha vozinha, né, o primeiro aniversário que a gente passa sem a presença física dela. Ela que era apaixonada pelo meu avô, né, e meu avô também era apaixonado por ela até o último momento de vida, os dois foram muito apaixonados, mas eles se separaram, né, há muitos anos e alimentaram ali uma discórdia, né, então não souberam, né, olhar para as questões que trazia conflito, ninguém quis dar o braço a torcer. E eu acho uma pena mesmo, porque se havia amor, né, o que faltou de fato foi uma certa humildade das duas partes, né, para reconhecer os seus erros e se disporem a mudar. Já vejo, né, a relação do meu pai e da mãe, que passaram por tantas dificuldades, afinal de contas, quase 45 anos de casamento, né? E eu sei que eles se sustentaram muitas vezes por conta da família, né? Por conta de tudo que eles construíram. Mas assim, é muito lindo de ver que os dois, eu vejo esse comprometimento de ambos, né? Do jeitinho que eles conseguem estarem sempre evoluindo emocionalmente, sabe? Nesse momento de vida, depois de tanto tempo. Então eu tenho muito orgulho disso, sabe? Desse compromisso em ser melhor, né, e de se esforçar por conta, né, do outro e também por conta de nós, né, dessa base, né, que a gente criou, essa base familiar. Só que nenhuma relação é fácil, né? Pessoas sentem, né, e pensam diferentes. Eu sei que eu tenho uma lua em câncer, eu falo com propriedade, né, que eu sempre fui muito sensível e eu sempre tive muita dificuldade de entender o porquê que eu sinto as coisas da forma como eu sinto, né, e encontrei um caminho trabalhando com as terapias, né, mas o fato é que
né? A partir do momento que eu comecei a olhar para dentro de mim, né, e procurando resolver aqui, resolver ali, tentar projetar menos as minhas dores no mundo, né, eu consegui ser mais feliz, porque a gente ganha um empoderamento, né, de eu tenho esse poder de, sabe, saber para onde direcionar a minha energia, saber, né, em quem tá ali dentro, né, da minha área segura, né, da minha vida íntima, né, que não é qualquer um que a gente abre espaço para isso, mas isso também faz com que a gente, né, tenha, assim, uma uma rede de apoio, né, mais qualificada, né, digamos assim. Então, eu acredito que, por mais desafiador que seja, né, esses próximos dias, né, a gente precisa ressignificar, né, a nossa história através das nossas emoções, aos desconfortos muitas vezes de coisas que ficaram carentes, escassas, né, seja na nossa infância, seja das nossas relações afetivas, né, e procurar compreender que existe um plano superior, que é essa proposta de Saturno e Peixes, né, que tá, sabe, pedindo que a gente caminhe, né, e não deixe de oferecer o nosso melhor ao mundo, né, e ninguém tem essa responsabilidade com a sua vida além de você, né. Então, compreender que todos temos as nossas vulnerabilidades, né? Todos temos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, e tá tudo bem, né? A gente olhar para o outro e reconhecer também as suas fragilidades, dores, né? Medos, anseios, enfim, né? Faz parte, né? Desse sentimento nobre mesmo, né? Que é o amor, né? É a paciência, né? E esse desenvolvimento, né, que a gente vai tendo, né, ao longo da nossa jornada. Essa maturidade, né, que é o que é mais gratificante, né, de ver o tempo passar, né, porque vai caindo tudo, né, o cabelo vai ficando branco e o humor vai ficando cada vez mais escasso, mas aí a gente tem essa sabedoria, que é o que vale a pena, né, que é o que faz compensar tudo. Então, eu acredito que a gente tem muito, né, a extrair desses momentos, apesar das dificuldades. Desejo uma ótima lua cheia a todos.